Hola, sóc el Carles i avui parlarem de barris. Oi pessoal, dando continuidade nos vídeos que a gente fala sobre os bairros de Barcelona, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o último bairro da Ciutat Vella, que é La Barceloneta. Antes de mais nada, deixa seu like para não esquecer depois e vamos começar a falar porque tem bastante história. Para chegar na construção da Barceloneta, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, na Guerra de Sucessão, que teve uma briga lá daquelas já famosas, né? O rei morreu, não deixou um sucessor e as pessoas ficaram brigando para ver quem ia suceder, né? Guerra de Sucessão. A gente não vai entrar muito em detalhes nesse vídeo, porque a gente vai falar sobre isso nos vídeos de história, mas o caso é que tinha dois possíveis sucessores. O caso é que tinha dois possíveis sucessores, o Felipe de Borbón e o Carlos da Áustria. A Catalunha inicialmente deu apoio ao FE, né, para os mais íntimos, mas umas coisas aconteceram e trocaram de bando e começaram a dar apoio ao Carlitos, né, da Áustria. Aí guerra vai, guerra vem, o Felipe, que já não era íntimo, né, ele mandou construir uma fortaleza militar, que é a Ciutadella, onde hoje tem um parque tudo bonitinho, e construiu lá para, enfim, ficar de olho lá na Catalunha. Estou de olho no senhor. Para essa construção acontecer, parte do bairro da Ribera foi demolido. A gente já falou desse bairro da Ribera, né, nesse vídeo aqui. O caso é que mais de 1.200 casas foram demolidas e mais ou menos 4.500 pessoas foram desalojadas, jogadas na rua, assim, a própria sorte. E aí que entra a construção do bairro da Barceloneta, que foi construído para realocar essas pessoas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre a Ciutadella, né, mais detalhado, porque tem bastante história por trás disso. Mas então, chega mais pertinho. Acompanha aqui comigo a cronologia da coisa. A construção da Ciutadella aconteceu entre 1716 e 1751. O primeiro projeto para construção saiu em 1718. Já começou errado, né? Porque eles começaram a construir o negócio antes de saber para onde que as pessoas iam. Mas beleza. Só que as obras de fato começaram em 1749, depois de que algumas reformas no projeto foram feitas. A primeira pedra, né, que alguém colocou lá para começar a construir foi em 1733. Então, para o pessoal que é ruim de matemática, que nem eu, entre a expulsão dos moradores até a sua realocação passaram 30 anos. Lembrando que a área onde o bairro foi construído foi ampliada ao longo do tempo para atender às necessidades tanto do porto quanto moradia, ultrapassando e até integrando a ilha de Mayans, que era uma pequena ilha, que ficava mais ou menos onde hoje é a Estação de França, ou seja, toda aquela área antes era água. A construção da Barceloneta é um dos melhores exemplos de urbanismo barroco peninsular. O que é urbanismo barroco? Eu não sei, mas enquanto fazia a pesquisa eu achei esse termo, achei muito sofisticado e eu quis colocar. E uma série de coisas foram levadas em consideração durante o projeto. Inicialmente tinha 15 ruas que eram atravessadas por mais 9 ruas e as casas foram construídas com orientação norte-sul, para protegê-las do vento de levante, que é um vento que vem do leste, e para permitir que todos os quartos tivessem janelas para o exterior, gerando uma ventilação cruzada entre os quartos da casa. Em princípio, as casas eram um térreo, mas só um andar, para não atrapalhar a visão da artilharia da Ciutadella, né, a fortaleza militar, e para garantir também a chegada da luz do sol, né, adequada, e eram apenas destinadas para uma família proprietária. Com o crescimento da cidade, em 1837, ou seja, um pouco mais de um século depois da primeira pedra, né, que eu falei, foi autorizada a construção de um segundo andar. Depois de que o bairro deixou de ser uma jurisdição militar, foi autorizada a construção de o terceiro e o quarto andar, no caso de edifícios novos, e mais tarde, né, na Segunda República, foram autorizados até 5 andares. Existe ainda uma única casa no bairro que ainda conserva essa estrutura inicial, né, chama La Casa del Purró. Ela foi reformada e qualquer pessoa pode ir lá visitar e ver como que eram as casas antigas do bairro, porque hoje em dia o prédio todo é dedicado a recuperar a memória histórica do bairro. Então, até meados do século XIX, as pessoas que moravam no bairro tinham funções, né, trabalhos ligados de algum jeito ao mar, como a pesca, a construção de barcos, de velas e atividades portuárias. Mas aí, em 1846, foi proibida a construção de mais indústrias com máquinas a vapor dentro das muralhas da cidade. Lembrando que as muralhas vão ser derrubadas pouco depois, em 1853. Então, muitas indústrias foram para bairros fora das muralhas, como a Barceloneta, e a gente já mencionou isso no vídeo do Raval. Nesse momento, a industrialização
chegou no bairro. A proximidade com o mar e a recente chegada do trem facilitava a carga e descarga de máquinas pesadas e de matérias-primas, e o bairro se especializou em metalurgia, gás e construção naval. Foi a empresa a Nuevo Vulcano que construiu o primeiro submarino do mundo, chamado Ictínio, do Narcís Monturiol. Da metade do século XIX até o começo do século XX, uma nova forma de entretenimento ganhou o coração dos barcelonenses e pipocou pela cidade: os clubes de banho. O mais famoso deles era o de San Sebastián, que tinha cassino, restaurante, mirador e até um trocador. Tudo muito chique, se você podia pagar, né, claro. Eu sou rica! Esses banhos eram clubes onde as pessoas iam lá para tomar banhos de mar numa área delimitada. E alguns clubes tinham piscinas internas e solários para as damas que quisessem tomar o sol com menos roupa. Essa era a referência da Barcelona que estava inserida nas tendências modernas do século XX. E foi em Barcelona, claro, onde mais, né, a quebradora de tabus, onde os clubes começaram a instaurar áreas de banho, vejam só, sem separação de sexos. Homens e mulheres podiam estar juntos, tomando banho. E é claro que na época foi um escândalo, mas Barcelona sempre estava, ou sempre esteve, né, à frente do seu tempo. Não, gente, agora peraí, imagina você pagar caro pra tomar banho no mar lotado desse jeito. Pra você que acha que aqueles barracos improvisados só existem no Brasil, tá errado. Em Barcelona tinha um bairro inteirinho só de barraco. Já no começo do século XX, no percurso da Guerra Civil Espanhola, Barcelona recebeu um número imenso de imigrantes de outros lugares do Estado espanhol, e não tendo o controle de imigração tão rígido que tem hoje, né, nasceu o bairro do Somorrostro, que ficava ali na beirada do mar, exposto aos perigos que dá a proximidade. Constantemente o mar chegava, destruía e levava os barracos da região. Lá não tinha água, não tinha luz, e os moradores que não tinham como pagar um aluguel, né, eles moravam lá do jeito que podiam. Sendo que esses moradores eram trabalhadores da área, porque não tinham suficiente dinheiro. Nos anos 50 foram contabilizados até 2.400 barracos, onde moravam mais de 15 mil pessoas. Em 1966 ainda estavam de pé cerca de 600 barracos. Só que nesse ano foi celebrada a primeira Semana Naval em Barcelona, e o próprio ditador, né, o Franco, ia estar lá. Aí as autoridades começaram a correr feito loucas, né, para, enfim, eliminar aquele bairro para que o ditador não visse a miséria, né, do lugar. E os moradores foram realocados a áreas não menos precárias, não por empatia das autoridades, mas em nome do projeto urbanístico que acabaria em 1992 com as Olimpíadas. Graças aos esforços e aos registros de algumas pessoas, essa memória é conservada mais ou menos, e existe hoje a Platja del Somorrostro em homenagem ao bairro. Para quem conhece a cidade de Barcelona e não sabe onde fica essa praia, é mais ou menos lá para a direção das Torres Mafra. Tem um documentário muito interessante que traz relatos desses moradores de barracos espalhados pela cidade de Barcelona. E se vocês quiserem, a gente tenta trazer ele legendado para vocês. Mas para isso vocês precisam comentar aqui, porque a gente não tem bola de cristal. O mar sempre foi uma forma de negócio para muita gente, e com tanto banhista surgiram os merendeiros, que eram restaurantes que ficavam na beira da praia e serviam basicamente frutos do mar, feitos de forma caseira. Era algo mais parecido com os quiosques que a gente tem em algumas praias do Brasil. Esses restaurantes não tinham separação, ficava um do ladinho do outro, e o horário limite para o funcionamento noturno praticamente não existia. A grande mudança do bairro veio com as Olimpíadas de 92. Como comentei antes, eles fizeram uma limpeza geral para construir o passeio marítimo, tiraram os merendeiros e o restinho dos barracos que ainda tinha por lá, para que não tivesse nada entre a cidade e a praia. Os moradores desses últimos barracos foram realocados para os bairros da La Mina e San Adrià de Besòs. Para quem conhece um pouco da cidade, conhece também essa fama negativa que esses bairros têm. Hoje, La Barceloneta, e eu acho que Barcelona em geral, enfrenta esses desafios para manter um equilíbrio entre a economia que vem do turismo e também atender às necessidades dos moradores. Você conhece La Barceloneta? Sabia que nem sempre foi essa praia enorme e tão linda? Me conta aqui nos comentários, que a gente quer saber a opinião de vocês. Então é isso, talvez esse vídeo ficou um pouco mais longo do que a gente queria, mas é que tem muita história por trás desse bairro e a gente queria contar para vocês. Não se esqueça de curtir, comentar o que você achou. Esses vídeos requerem muita pesquisa, e a gente agradece muitíssimo se vocês puderem deixar seu like. E não se esqueçam de avisar se vocês querem que a gente tente trazer aquele documentário, é só comentar aqui. E é isso. Graças por ver o vídeo e ens veiem al próxim. Fins aviat!